Espírito de Deus, vem e fica aqui. 3 pensamentos ilustram a liturgia desse 14º domingo do tempo comum. O primeiro pensamento vem da primeira leitura da profecia de Zacarias, um anúncio que foi profetizado. Ele já dizia do Messias que viria. E como seria esse Messias? Jesus viria dessa forma. Seria um homem justo, humilde, viria montado numa jumenta, num jumentinho, filho de uma jumenta, e traria a todos nós a possibilidade da salvação e da paz, e ia libertar todas as nações. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, mais uma vez é enfatizado o tema sobre a carne. E São Paulo, ele lutou muito contra as suas próprias tentações. Por isso ele fala muito das provações. A carne é fraca e nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele fez essa forte experiência do Espírito Santo de Deus. Anunciou esse Espírito e venceu. Nós podemos fazer uma releitura, e tenho entendido também dessa forma, que a nossa carne é fraca sim, mas ela se torna muito forte, mais forte do que nós imaginamos. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que nos oriente, nos traga luz, para sermos pessoas fortes nos momentos de tribulações. Essa semana eu pensei muito sobre o Evangelho de hoje. Rezei, quis entendê-lo melhor e escrevi os pensamentos que me viam em mente nesses dias, principalmente atendendo às confissões. Eu inicio falando sobre o sentido do Evangelho de hoje. Jesus primeiro, ele louva a Deus Pai. Ele agradece a vida dele aqui na terra. Como o Senhor é bom. Uma oração. Depois, Jesus, em oração, Deus revela para ele o que ele deve dizer ao seu povo. E ele diz, ele chama a atenção: vinde vós todos que estáis cansados. Portanto, assim inicio a reflexão que comecei a digitar hoje às 5:30 da manhã. Aos pequeninos Deus se revela, aos soberbos ele se oculta. E quem é o menor de todos os pequeninos, o primeiro a acolher essa revelação, é o próprio Jesus. Seguramente o primeiríssimo. Ele é o todo pequeno, por excelência. Pequeno em tal escala que ali fica sozinho, sem nenhuma companhia. Esse é o nosso Jesus. Hoje, o Senhor claramente nos convida a irmos ao seu encontro. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos. E eu pergunto, quanto de nós temos nos cansado durante o nosso dia a dia, pelas circunstâncias mais diversas, seja uma insatisfação pessoal no trabalho, sejam as coisas que acontecem que não saem da forma como desejamos, seja um amor não correspondido, a dor de uma mãe que luta pela recuperação de seu filho que está afundado no vício das drogas, uma mulher jovem que não se perdoa por um aborto cometido involuntariamente, uma mulher que perdeu seu desejado bebê durante a gravidez, um jovem que está desiludido com a faculdade iniciada, um pai de família que perdeu recentemente seu emprego, um paroquiano nosso
que recebeu a triste notícia de um tumor maligno, ou seja, até mesmo o jeito como nós tratamos a quem amamos, que por muitas vezes nem é o modo como queremos tratar, mas pela falta de paciência, pelo cansaço físico, mental, ou até mesmo espiritual, nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e não fazemos o bem que tanto desejamos. Hoje, Jesus nos convida porque conhece o nosso coração e sabe que só nele teremos descanso, pois ele mesmo justifica isso quando diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus nos convida para tirar de nós tudo que não nos faz bem, inclusive o nosso sentimento de culpa em relação aos nossos pecados e fraquezas. Ele anseia e deseja muito que o busquemos para nos dar o descanso necessário para realizarmos com Ele uma boa caminhada nessa terra. Não importa se você está passando por um momento difícil, de crise, pensando que ninguém se importa com você, que ninguém se preocupa com você. O que você precisa é ouvir, estar atento às palavras do Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as vossas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Nesse texto, Jesus demonstra o seu real amor para conosco. Ele se importa conosco e por isso nos chama. Faz um convite pessoal para quem passa por tão desafiadores problemas, para os cansados e oprimidos, os que estão com cargas tão pesadas e tão grandes que não dão conta de carregar sozinhos. Aqueles que estão enfrentando uma crise existencial, que não encontram mais sentido na vida. Aqueles que não suportam mais ficar juntos de sua família, em sua casa, se isola, se sente sozinho. Aqueles que não aceitam a sua própria sexualidade. Os que não suportam mais pensar no dia de amanhã, segunda-feira, quando chega o momento de ir para o seu trabalho. Os adolescentes que sofrem bullying na escola, no seu prédio, no seu condomínio, em sua casa. Os jovens que não são aceitos nos seus grupos, os que exercem uma função na igreja, um ministério, um serviço, as que só reclamam e lamentam da sua pastoral, do seu grupo, para os dependentes químicos que não querem se tratar, para você que bebeu todas na balada de ontem e nem sabe como chegou em sua casa, para você que passa o dia inteiro viciado nos jogos, dependentes do celular, que vive 24 horas nos sites de relacionamentos, você que está também corajosamente passando por uma depressão terrível e não é compreendido, pensam que você tem preguiça de tudo, você sofre. Pelos que perderam a esperança até mesmo para esperar, os que estão feridos e com traumas profundos, os que não estão mais com vontade de rezar, os que não têm mais caminho para caminhar, os que perderam o rumo da vida, para os que perderam a direção. Mais uma vez, reitero, o convite é para você que está com o coração quebrado, arrebentado, mas entenda, há reabilitação, há cura. É para você que desperdiça a tua vida no mal, que corrompe, extorque, negligencia, se omite, rouba, trai, persegue, chora. É para você esse evangelho de hoje. Mas tenha certeza, ele é triste, mas traz sim um fio de esperança.
pois há possibilidade para fazer o bem. Para você que já não tem mais perspectiva na vida, expectativa de um novo começo, para você que se sente desesperado, desprezado, rejeitado, para você que está doente, sem fé, perdido na vida, para você que está longe, 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 disperso, distraído e morto em delitos e pecados. Talvez você possa dizer: minha vida não tem jeito. Mas entenda o velho provérbio popular: por que o pau que nasce torto, cresce torto e morre torto? Mas entenda, sua vida tem jeito sim. Porque o pau que nasce torto, só é torto antes de chegar nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Depois de passar pelas suas delicadas mãos, sai um móvel precioso, raríssimo de encontrar. Jesus, Ele te oferece uma nova oportunidade. Jesus é o Deus do impossível, é o Deus capaz de fazer do vilão um herói, do bandido um santo, do perseguidor um defensor do seu evangelho. Com as palavras "vinde a mim", Jesus nos chama a confiar nele, a crer nele, a se refazer nele, porque ninguém pode ir, ninguém pode passar por ele sem se abrir, sem perceber o seu olhar, sem seguir os seus passos, sem confiar nele. Ele te chama para que você tome sobre si o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus não te engana. Ele não prometeu só um mar de rosas, porque aqui o jugo quer dizer que tudo aquilo que Jesus passou, você, eu, todos nós, também teremos de passar. Assim como ele foi perseguido, sofreu, foi maltratado, caluniado, zombado, odiado, abandonado entre os ladrões e morto na cruz, mas que 3 dias depois ressuscitou, assim também você terá de passar pela mesma situação. Aliás, ao discípulo basta ser igual ao mestre. Se a mim trataram assim, a vós também, disse o Senhor. Dom Bosco dizia, nosso fundador, e deixou escrito: todo salesiano passará neste mundo por uma grande humilhação, mas poderá, em Deus, suportar e mudar a sua vida. E Jesus acentua: não tenhas medo, eu venci o mundo. Precisamos aprender dele. E ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus chama-nos ao discipulado dele, a sermos seus alunos. Um aluno precisa ser disciplinado, um aluno precisa estar atento, ser corresponsável, ouvir, cuidar do seu material, fazer a lição de casa, estudar para os exames. Com Jesus nós precisamos fazer essa mesma experiência. Ele quer que eu e você sejamos seus imitadores. Ele passará a ser o seu modelo. Você precisará conhecer mais e mais o teu Senhor, as coisas dele, até chegar ao pleno conhecimento. E isso custa muito, gente. Não é de um dia para o outro. É um tempo demorado, mas não podemos desistir. Mas isso só será possível se estivermos perto dele, até chegar ao pleno conhecimento que sem ele nada poderá fazer. Isso se chama, vocês já ouviram, maturidade da fé. Mas isso só será possível se você estiver pertinho dele, junto dele, para ter comunhão e intimidade com ele. É urgente que você conte tudo para Deus. Ele te dará este privilégio de abrir o peito, a alma e o coração. E então você achará descanso para a sua alma. Baseado numa poesia de um sertanejo que me chamou muito a atenção pela forma de recontar poesia, Braulio Bessa, eu encerro com mais esperança a homilia iniciada.
Ele diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mal de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Recomece. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real foi difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor, recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida dar uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.